moraram lá no Jardim Acapulco e viviam na casa o dia inteiro. Montaram um estúdio na casa, eu ia lá ajudar também, eu descia todo dia para o Guarujá para ver os ensaios, para ver tudo que estava acontecendo, para participar, afinal de contas eu era o produtor do disco. E depois dessa pré-produção, tinha muita briga entre eles também, mas brigas por causa da intransigência do Chorão e por causa da falta de entendimento de alguns caras da banda, que o cara era realmente o frontman, era o dono da banda e que ele que dava a letra e ele que resolvia as coisas. Mas essas tretas eram sobre dinheiro, business ou música? Sobre tudo, sobre música, coisas pessoais, isso que foi uma época muito difícil para eles. Até tipo, a gente tem que tocar mais pesado, tem que tocar mais devagar, tem que tocar mais não pesado? Não, isso aí não, porque ele que mandava. Tinha um andamento da música onde ele tava sempre fazendo assim, vai mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Uhum. Aí eu já ficava cabreiro aqui, às vezes eu enganava ele, falava, ó, tá o clique que você quer lá, e tava nada, sabe assim, Tava um pouco mais lento. um pouco mais lento. Quer dizer, aquela coisa, o Chorão teve uma época lá que, nessa época, principalmente, eu queria, tipo assim, eu queria que ele fosse pra direita, eu mandava ele pra esquerda. Só pra ele contrariar, só pra ele ir pra direita. Entendeu? Parecia criança. Era aquela coisa. Mas tinha uma amizade muito forte naquilo tudo. Então, da onde vem essa pseudo falta de respeito também, né? Com o produtor, com aquela coisa e tal, não sei o que. Puta que pariu. Como é que eu vou fazer com isso agora pra convencer o cara que isso aí é mais legal? Saca? Então tinha todos esses problemas. E nesse disco, Nadando com os Tubarões, ele teve uma briga feia com o Thiago. E o Thiago acabou saindo da banda. Na verdade, ele falou pro Thiago, você não tá mais na banda, você tá fora, não sei o quê. Foi uma coisa muito chata. E eu tava muito chegado do Thiago, era muito chegado. Sou até hoje, o Thiago é muito amigo meu. Eu vi o Thiago naquela situação. O Thiago é um cara muito sensível, um cara que sabe, sofreu muito com isso. E passou um tempo, o Thiago me veio com uma história lá dos amigos dele, que eram de Santos, e que tinham uma banda onde ele poderia entrar e fazer o lance dos arranjos e tal, junto com os caras, e eu fazer a produção musical, né? Aí o que eu fiz? Falei, bom, eu preciso de um cúmplice nessa história aí, porque até então tinha terminado o disco Nadando com os Tubarões e eu também cheguei na minha cabeça, eu falei assim, ó, eu já terminei a minha trilogia com o Charlie Brown, não aguento mais. E o Thiago saiu da banda também, né? Eu falei, puta, de repente... Tá na minha hora também. Tá na minha hora, a gente faz outra coisa e tal. Aí o Thiago apareceu com o Fields, o Rafa, o Oliver, que eram os aliados, Aliados 13. E entrou no Aliados 13, né? E eu peguei essa banda Aliados 13, peguei a demo que eles tinham feito e que eu tava participando e tal, não sei o que, cheguei... Rick. Aqui, ó. O Rick tinha... nessa época, o Rick tinha acabado de... Com toda a grana que ele tinha ganhado, ele fez um selo que chamava Arsenal, saca? Aí eu falei, porra... Entre o Aliados, tinha outras bandas também que a gente pretendia lançar e que não deram certo, saca? Que no meio do caminho... a gente desistiu e tal. Uma delas era uma banda de new metal que chamava Bombax. E não deu, a gente via que o new metal não era uma coisa que ia ferrar. Bom, enfim. Aliados, né? Eu peguei a demo do Aliados, ele falou, puta, que legal. Eu vou pegar essa demo aqui e vou lá no Maynard, no Marcos Maynard, que é o presidente da Abril Music, né? Na época tinha Abril Music, que era do grupo Selo VR, né? Abril... Eu lembro da Abril Music. Eu lembro. Então. E pegou a fita, o CD, né, que eu tinha dado pra ele, e ele foi lá falar com o Maynard, né? E ele já tava meio cabreiro com o Thiago, saca? O Rick já tava meio cabreiro com o Thiago, falou, não, esse Thiago aí, não sei o que, eu falei, porque o Thiago é muito assado, muito assim, muito assado, não sei o que, eu falei, não, Rick, o cara mudou, ele tá mais legal. Falando isso pra agradar o cara, porque... sabe, não tinha essa coisa de o Thiago é isso, o Thiago é aquilo, sabe? O Thiago era um cara que tinha saído da banda, se juntou com outra banda pra fazer, né? Pra tentar seguir a carreira dele. Ele pegou o disco e foi lá mostrar pro Maynard.
O Thiago se precipitou na época e, através de uma moça lá que era amiga dele, foi lá e levou, deu o disco, o disco demo, né? Pra essa moça, que ela era mulher de um dos caras da Abril lá, do Tivita lá, alguma coisa assim. Cortou o caminho. E foi lá mostrar pro Mainardi, que era o presidente da gravadora, numa situação que não era pra mostrar. Ela foi mostrar o disco numa festa, saca? O Mainardi pegou o disco e tal, não sei o quê. A hora que o Rick foi levar pra ele com uma... Ó, isso aqui, ó. Porra, isso aqui, Aliados 13, isso aqui do caralho, essa próxima aposta e tal, não sei o quê. Mano, ele pegou a disco e falou assim: Aliados 13? Eu já vi essa merda aqui, a Carol já mostrou. Então, não sei o quê.